Fala comigo, Luigi aí, meu camarada, bom demais? Bom demais. Show de bola, vamos para mais um Alto Papo de Malto aqui na Bora lá. Plavon. E o que aconteceu com sua voz? Ah, cara, Tomou um choque? acho que foi isso, choque Que elétrico. nós vamos falar disso hoje, né? Nós vamos falar sobre parte elétrica dos carros. Pois é. Não, e detalhe, cara, eu quero contar uma historinha que aconteceu comigo uma vez, que foi o seguinte, eu saí, eu treinava numa academia, uma academia do Cruzeiro, do time do Cruzeiro. Sim. Eu treinava ali na Pampulha. Aham. E fizeram uma festa tradicional do fim de ano lá. E juntamos lá, acho que era tipo uma boate, uma espécie de um bar fechado. Happy hour ali. Um happy hour. Bacana. E eu parei meu carro dentro do posto de gasolina, que era do lado desse lugar, assim, no estacionamento. Sim. E ficamos lá na festa o tempo todo e tal, não sei o quê. E aí, meu amigo, nem te conto. Amizade com a galera toda, conhecia uma grande parte das pessoas na academia. Legal. Na hora que eu prometi carona pra todo mundo. Aí, Vamos lá, eu tô indo ia embora levar a galera. Eu Era levar... na época que não existia Uber. Ah, não, Eles nós estamos sonhavam falando de com um isso. tempo Nem táxi, atrás. né? Não, Nem era táxi, difícil. chamava Era táxi, não difícil. existia. Então, Legal. assim, falei, não, vão comigo, uma galera e tal. Cara, mas na hora que eu cheguei no meu carro tava com o farol ligado. Era um carro desses mais antigos. Na hora que eu cheguei, o farol tava ligado. Caramba. Eu falei, não, velho. E eu tinha ficado lá umas 3, 4 horas. Aí você já começou a rezar. Pega. Cara, na hora que eu bati na chave, não fez nem barulho, Só aquele velho. barulho. Só o farol Nossa. murchou. Falei, não, cara. De cara, galera, fi. Valeu, um abraço. Foi todo mundo embora, arrumaram o jeito de ir embora e ficou só eu, cara, lá pra trás. Ai, aí ninguém te deu carona. Uai. Cara, Porque, juro, eu fiquei, tipo assim, isso devia ser 1h da manhã. Não era nem tão, assim, era tarde, mas não era nem tão tarde. Mas eu me lembro, cara, de ficar de 1h da manhã até umas 3h30 da manhã tentando fazer esse carro pegar. E assim, você sabe, e a verdadeira... É o verdadeiro deixar com o cabelo em pé mesmo, cara. O cara fica louco. Eu fiquei com tanta raiva. Esse dia eu fiquei com tanta raiva, velho. Pra você ter ideia, eu quebrei o volante do meu carro de tanta raiva que eu tava. Quebrei o mais volante. um prejuizinho pra resolver. Mas é porque é pouco, né? Cara, e nós vamos falar disso hoje, quando o carro nos deixa na mão. No final das contas, pelo milagre do impossível, o carro ligou. Olha, isso é que foi o mais foda. 3h30 da manhã, puto com o volante quebrado, o carro ligou. Aí tá, mas chegou em casa. Até hoje eu tô aí. Beleza, cara. Nós vamos falar sobre problema de carro, problema da parte elétrica do carro, entender um pouco mais. Show. Quando os carros nos deixam na mão e de cabelos em pé. Legal. Vamos lá? Bora lá. Só que antes, roda a vinheta. Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Plavoncast. E claro, Alto Papo de Malto. Hoje é o episódio número 7 e nós vamos falar de problemas elétricos em carro. Como já bem colocado, isso pode deixar você de cabelo em pé, literalmente, não é isso, Fábio? Chocado. Chocado. Pode deixar chocado. É. Cara, isso é um problema que muitas pessoas têm e às vezes é só uma questão de bateria, mas muitas vezes é uma questão elétrica mesmo, da parte elétrica, dos cuidados que você tem que ter e que as pessoas confundem às vezes com problemas mecânicos. Não, e é sensacional a gente falar disso, porque veja só, isso já é o 7º episódio. Isso. E é a primeira vez que a gente fala especificamente parte elétrica. Exatamente. Né? Então, sensacional. E não é um problema raro de acontecer, entendeu? Boa. Só pedir o pessoal, antes de mais nada, já dá o like aí no vídeo se você gosta de assunto aí. de carro, se inscreve no canal e ative as notificações para receber os nossos novos episódios aí sobre carro, sobre empreendedorismo, que é o nosso negócio, não é Luigi? É isso aí, gente. Lembrando que vocês são nossos parceiros aí na divulgação disso aí. Sócios. Vamos lá? Vamos lá. Rômeu da AlphaCar, seja bem-vindo, meu amigo. O Rômeu, cara, assim, posso até fazer um testemunho que o Rômeu, cara, é um dos caras mais antigos que eu conheço de mecânica, velho. Porque, de verdade, eu lembro do Rômeu muito novo. A gente deve ter mais ou menos a mesma idade.
E eu lembro da gente muito novo dentro da autopeça lá, do meu pai, e que até hoje existe, né? Quantos anos aí que eu te conheço nessa história aí? Bom dia a todos. Bom dia, Luiz. Bom dia, Romeu. Seja bem-vindo. É um prazer Bem-vindo, estar meu aqui querido. participando desse projeto seu. Legal, que bom. Espero que vá se alavancar ao longo do tempo. É isso aí. Boa. Vamos juntos. E hoje nós vamos falar de parte elétrica, né? E a de Malta, ela faz parte da minha vida. Eu já são 28 anos trabalhando na região de Venda Nova e eu sempre fui parceirão da de Malta. Tudo que a de Malta fez, da época do seu pai, do seu irmão, Pois é algo assim que transpôs o tempo, né? Sim, isso é 28 uma realidade. anos de história. E o que você me conta então sobre essa relação com a Admalto? Se não fosse a Admalto, como que seria a Alpha Car? Vamos imaginar se a Admalto não tivesse Vamos falar aqui. hoje, por exemplo. Hoje eu estou focado, por exemplo, 80% das peças que eu consumo eu compro na Admalto. Olha isso. Então eu montei uma parceria com o João, um cara fantástico. Tem um vendedor ali, né? O Túlio, eu chamo ele de Túlio Maravilha. Cara, assim, ele erra pouco, sabe? Cada 10 peças, uma meio errada. Mas tudo bem, é muita. Hoje são, por exemplo, 600, 700 modelos de carro e mais de 40, 50 montadoras no país. Então, assim. Caramba, muita é isso peça, tudo, rapaz. Um carro popular chega a ter 10 mil peças, né? 10 Você pega um mil. carro premium, chega a ter 15, 20 mil peças, dependendo. Às vezes num parafusinho ou uma arruela. Então, assim, a dificuldade deles eu vejo que agrega muito modelo de carro, né? Você tem carro Nossa, a gente não importado, faz nem assim, ideia, né? Impressionante. Então, assim, a Admalto, ela sempre me ajudou, cara, em tudo. Entendeu? Hoje, por exemplo, ela tem um preço, assim, fantástico. Entendeu? Assim, Legal, bate isso. com a concorrência, peças de primeira linha. Então, assim, o Que é retorno da importante. peça é muito pequeno. A questão da garantia, da viabilidade, ali, da devolução, o processo que está o software envolvido, assim, é muito tranquilo, cara. Assim, Massa, hoje que a top. Admalto, assim, a vida inteira, os cursos que ela ofereceu, desde a época do seu pai, os coffee breaks. Cara, que interessante Entendeu? isso. Então, como que é essa questão da educação, assim, dos mecânicos? Você já fez cursos aqui dentro da Admalto? Eu sou formado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Que massa, cara. Eu formei escola técnica, Coltec, Cefet. Sim. E a Admalto, ela sempre trouxe os profissionais da área, das empresas dos cursos. Então, por exemplo, ela trouxe um rapaz, um engenheiro da Bosch. Então ele dava aula de sensor de Gol, corpo borboleta, matava ali as dúvidas que os mecânicos tinham. Então, assim, a Admalto ela sempre foi parceira. Na questão de ferramenta também, ela sempre auxiliou os mecânicos. Porque o nosso ramo é um ramo evolutivo. As Então, peças vão mudando, os a carros, os engenharia vai modelos. mudando, tudo vai mudando. Então a educação continuada é obrigatória no seu Isso, setor. hoje o mecânico ou o eletricista, ele tem que ter uma educação técnica, ele tem que ser técnico. Né, para estar ali entendendo tanto o dono do carro, Certo. quanto o processo de manutenção do carro. Sensacional, cara. Agora, Sensacional. tem gente que conserta carro, eu falo assim, conserta carro por osmose, né? Ele aprendeu o outro fazendo, é igual a questão celular, ela vai copiando, a outra vai fazer. Isso também dá certo, isso eu chamo a pessoa que é 100% prática, né? E esse profissional nós temos que valorizar ele também. Certo. Mas quando você une a teoria com a prática, a evolução é mais rápida. Certo. O treinamento é algo assim, no ser humano é algo assim, e o ferramental também. Uhum. Então, as duas coisas aliadas, você consegue reduzir o custo para o cliente, sendo mais preciso no orçamento, o cliente fica mais satisfeito e você entende aquilo que o cliente quer te dar de resposta para você. E o retrabalho? O retrabalho é quase Zero. Né? isso, quase zero. Cara. Muito raro mesmo. O conhecimento muda tudo nessa área. Entendeu? Quando tem algum retrabalho é porque o cliente não finalizou todo o orçamento que foi passado para ele. Entendeu? E faltou alguma coisa por questão particular dele, faltou, aí houve um pequeno retrabalho ali, mas coisa simples de corrigir, coisa rápida. Não tem, muito legal, muito legal. Você tá falando que você fez faculdade, né? Você estudou desde cedo, era uma vontade sua? Você sempre teve vontade de ser mecânico? Eu comecei a mexer com parte elétrica, comecei lá de baixo, lavando banheiro, lavando canil de oficina, participando de sábado, entendeu? Sendo curioso mesmo e estudando. Legal. Entendeu? Até o dia que... Você trabalhou para alguém, assim, em outras oficinas? Trabalhei. Começou com quantos anos nessa área? Eu comecei a frequentar a oficina com 14, 15 anos. Mas por quê, hein?
Pelo jeito de gostar mesmo. O maior incentivador meu foi meu avô, cara. Meu avô comprou um jacaré pra mim, uma caixa de ferramentas. Jacaré. Peraí. Vamos lá. Eu ganhei um cachorro. Eu lembro que eu ganhei um cachorro. Eu tive Aí porquinho depois da eu tive um Índia. gato. Tipo um passarinho. Nossa, o dia que meu Mas passarinho um jacaré. morreu. Mas jacaré. Existia uma avenida aqui em Belo Horizonte, hoje eu acho que a avenida existe, mas não tem. Era na Paraná, ali pra baixo da Rio Grande do Sul. Sim. E o pessoal vendia ferramenta ali no passeio, muitos anos atrás. Olha só. Mais de 30 anos Era atrás. tipo aquela. Uma feira livre. Feira livre ali, os caras. Olha só. Só Então, explicando, jacaré na verdade é o macaco, É o né? Que eles chamam de macaco macaco. pra levantar o carro. O jacaré é um macaco, sacou? O macaco, ele tem problemas de identidade. É o que levanta o carro, é o que levanta o carro, mas é aqueles grandes, né? De oficina. É. Meu avô foi o maior incentivador, velho. Que legal, cara. Aí Que eu trabalhava legal. numa multinacional, Isso aí com Ali 14 na anos. Pampulha. Então, seu primeiro brinquedo foi um levantador de foi carro. levantador de carro. Olha que legal isso, cara. E eu larguei Olha que tudo legal pra mexer isso. com oficina. velho. Que legal isso. Apaixonei Mas com o seu oficina. avô tinha oficina? Não, meu avô nunca tinha. Meu avô era funcionário público. Ele sempre me O que motivou. deu na cabeça dele de Ele falava que eu lidar? tinha que ter uma profissão. Ah, Você olha tem que só. ter uma profissão, você tem que ter uma profissão, você tem que ter uma Olha que profissão. massa, E velho. eu me interessei nessa Interessante. área. Interessante. E eu fiz eletrônica. E ninguém na sua família tinha oficina. Não, a maioria, 90% da minha família, por parte de mãe, são funcionários públicos. Que interessante. Todo mundo funcionário público. É mesmo? Militar, professor de Estado, professor da rede de ensino. Mas de todo modo, então, você teve ali o incentivo do seu avô de ir para esse caminho, mas você foi fazer faculdade. Pô, o que aconteceu ali? Ou foi faculdade em mecânica? Não foi faculdade em eletrônica. Eletrônica. Eletrônica, na Mas por área. causa de carro? Ou Mas por não? causa do carro. Por causa de carro. Para você se especializar nessa parte Nessa mesmo. parte. Cara, então nós vamos aprender demais aqui contigo hoje. Então, assim, Que coisa foi boa. algo assim. Como se fala assim, eu vou uma paixão mesmo. Eu consertava carro Sensacional. sem demagogia nenhuma. Eu consertava carro por amor, cara. Olha que louco, velho. Paixão ali de ver o Que carro massa consertado. isso. Que massa Cara, isso. olha, eu Que posso te massa dizer. isso. Você sabe uma coisa que eu tenho muita falta, Nunca assim. foi pela questão financeira. Eu, Questão, assim, depois falou Naturalmente- que nós vivemos no mundo capitalista. Não, né? é lógico que o Mas- dinheiro ele vai manter a Vai coisa. manter a coisa. É. Naturalmente, eu sou um cara que vivi com mecânicos ao meu redor e dentro de autopeça, porque meu pai é da autopeça, né, foi de autopeça desde que eu tava Os nas mecânicos partes íntimas do meu pai. Eu estava ainda no saco de papai e eu já estava dentro das mecânicas, entendeu? Os mecânicos bancaram essa pancinha. Vamos deixar Deixar isso bem Vamos explicado. deixar isso claro. Isso. A verdade é essa mesmo. Então, assim, meu pai, quando eu nasci, meu pai já trabalhava em mecânica, trabalhou em mecânica e em autopeça. Ele já trabalhava há 15 anos. A primeira coisa que eu lembro, meu pai já trabalhava em autopeça, tinha, sei lá, 20 e tantos anos que meu pai trabalhava com autopeça. Antes de eu nascer. Então, já era um negócio muito. Eu convivi muito tempo com isso. E eu gostava muito de carro, porque todo salão do automóvel que tinha, as empresas pagavam pra gente ir. Então eu ia, cara. Cara, e eu era muito apaixonado com carro. Tinha um cara que trabalhava na loja que ele tinha os carros antigos e eu babava nesses negócios. Eu acabei me distanciando disso, mas isso é uma parada que mexeu muito comigo a vida inteira, assim. Eu sempre tive vontade de ter carro antigo, é uma coisa que eu gosto pra caramba, carro, eu sempre gostei demais. Mas engraçado que a mecânica nunca me chamou tanta atenção, entendeu? Eu achei isso interessante, assim, porque nunca me chamou, tanto é que eu fui para outros caminhos, entendeu? Mas eu acho legal demais esse amor que as pessoas têm pelas coisas, né? Que eu acho que a única coisa que vale a pena é isso, né? Porque se não tiver, não adianta. Seu cliente vai sair triste do serviço que você presta. Ele não vai voltar, ele não vai te indicar certeza. ninguém, seu negócio não vai crescer, vai dar tudo errado. Ô, Se Rômulo, não tiver fala aula, tá qual tudo que é assim, aí até pensando num pouco mais técnico, mas livre mesmo, para contar a história para nós, qual que é a diferença entre a parte elétrica do carro e a parte mecânica do carro? Você consegue, sabe, diferenciar assim, o que é uma coisa e o que é outra para as pessoas, né? Porque, igual eu falei, nem o jacaré a galera conhece. Assim, às vezes, eu até perguntaria assim, cara, meu carro não ligou. Como que eu sei que o problema é elétrico ou mecânico?
Hoje, nessa junção hoje, quer dizer, eu te falei, a mecânica ela foi se aprimorando. Antigamente o mecânico ele tinha pouco conhecimento de elétrica, ele conseguia resolver o problema. Hoje o mecânico atual ele tem que entender de elétrica, por causa da injeção eletrônica. Injeção eletrônica. Aí o mecânico hoje ele teve que se adaptar a isso. Então, assim, os carros estão mais tecnológicos também, né? Você tem direção que é elétrica hoje em dia, né? Cara, toda vez que você fala injeção eletrônica, e já teve esse tema aqui outras vezes, já vem uma luzinha na minha cara piscando. Você sabe, não, você sabe o que eu tô falando. Tem uma luzinha que acendeu no painel do meu carro que não apaga, mas apaga de vez em quando e fica um tempão apagada. Aí o carro fica bom e tudo. Aí tempos depois acende de novo. E luzinha amarela, vermelha, laranjada. Atenção. Atenção. Laranjada indica atenção. Beleza. Ela é laranjada e tudo, e tem um formatinho de uma... Do motor. Tipo um chuveirinho assim, que você abre aqui assim, em cima e tudo. Aí já mostrei alguns mecânicos e falaram, isso deve ser som da Lambda, isso deve ser não sei o que. Qual que é a marca do veículo seu? É o Fiat Mobilike. 3 ou 4 cilindros? 3 cilindros. A questão pode ser a questão aí da sonda mesmo, que ela não faz uma leitura e ela acende, e o carro fica normal. Normal. Mas às vezes ele dá uma falhadinha ali e depois volta normal. Aí nós teríamos que fazer, a gente usa um equipamento, né, chamado de rastreador. Certo. É um equipamento, é um computador que vai ler outro computador. Então a central do carro é um computador. Legal. Que ela gerencia o motor, ela recebe informação e ela transpõe informação. Então, por exemplo, quando você acelera, ela entende que você quer injetar mais combustível. Então ela tem uma programação feita por um engenheiro. Ela vai alimentar mais combustível, vai abrir mais ar no motor para o carro poder desenvolver mais. Isso. E você, com outro computador, você consegue ler essa luzinha que está te incomodando lá no seu painel. E o mecânico de hoje, hoje não consegue separar a parte elétrica da parte mecânica. Elas se fundiram. Sim. Interessante. Entendeu? Se fundiram. Antigamente, você tinha o profissional de elétrica, né? Exclusivamente, que era o arranque, o alternador ali, as luzes, e você tinha o mecânico por si só. Hoje o mecânico ele tem que entender de parte elétrica. Mesmo que ele não vá consertar o alternador, não vá consertar o arranque, não vai trocar a lâmpada do farol, que vai ser o rapaz da elétrica, ele tem que ter conhecimento nessa parte que alimenta o motor. Interessante. Porque às vezes pode ser um mau contato, pode ser o combustível que você pôs, um combustível com mais produtos ali, que ela mais falcatrua, né? Vamos falar sério, né? Porque é isso que acontece mesmo, cara. É impressionante. E eu procuro abastecer sempre no mesmo posto. Mas eu não sei se eles trocam de fornecedor de vez em quando, né? Que o negócio não fica bom, cara. É impressionante. A water. Coloca assim, mais água. O problema é do water, né? É o water. Water é danado. Nossa. Os caras metem água. Ô, homem, mas tem alguma... essa questão do cuidado. Tem algum cuidado que a gente pode ter para manter a parte elétrica bem feita, bem cuidada, vamos dizer assim? Questão não seria a manutenção, mas seria o cuidado. Ó, bicho, para você não ter esse problema, faça isso. Assim, tem alguma coisa? Primeira coisa, nunca deixe farol aceso, hein? Na hora de parar... Vai trazer um volante quebrado. Boa. Cara... Mas esses carros novos também tem isso ou não? Não, a maioria agora você desliga. Você desliga, ele desliga. A maioria agora já tem esse... Sim, justamente eles por causa são a prova de Fábio. Não, mas o HB20 não é. O HB20, ele fica ligado, o farol. Se você demole, ele fica ligado. E é carro novo, né? Porra. E alguns ainda tem. Os caras ainda fazem isso, né? Porque isso é um problema sério. Não, e eu vou te falar, eu falei farol, mas agora eu tô lembrando aqui, não foi farol não, foi farol de milha, que o meu carro tinha farol de milha. Mais rápido a bateria. Que era carro de boy, né? Carro de boy. Sim. Aí tinha os farolzinhos de milha. Não, ligar farol de milha dentro da cidade, farol de milha é pra neblina, pô. Mas não, era pra tirar onda, tirei tanta onda que quebrei o volante. Mas tem alguma coisa que a pessoa consegue... Fala assim, cara, eu quero a questão de manutenção mesmo, eu quero manter meu carro funcionando bem. Tem alguma coisa que o cara precisa fazer ou ele consegue fazer para se manter com o carro funcionando bem? Assim? A questão da parte elétrica, tipo,
você tem que estar assim, por exemplo, lâmpadas. Uma lâmpada de halogênio ela pode queimar a qualquer momento. Então você está sempre conferindo. Né? A bateria tem uma vida útil. Né? Quando a bateria começar a apresentar um sintoma, você procura o eletricista, ele faz um teste na bateria. Se ela estiver ruim, ele já faz a substituição dela. Ele confere o aterramento do motor. Né? Uma coisa que o pessoal faz muito, que eu vejo muito assim, é a questão de lavar motor. Isso eu já ia até seria a próxima pergunta, que é a questão de erros comuns que a galera faz. A montadora, no manual dela, recomenda lavar o motor, mas o pessoal lava, o que acontece? Quando o lava-jato ele joga aquele produto químico vai corroer o verniz dos fios e das peças. Isso, aí tem que levar num profissional que não vai usar produto químico, vai lavar com pincel, vai agredir menos as peças, tanto os eletrônicos quanto a fiação. Mas precisa lavar motor? Às vezes o cliente ele faz um off-road, né? Vai num lugar mais... Aí suja muito o motor. E tem gente que fica muito... Eu abro muito o capô do motor lá, o cara fala, não, meu motor tá sujo. Aí é essa questão de lavar. Eu não aconselho lavar, só em último grau mesmo. É porque é uma pessoa especializada para lavar. É mais uma vaidade, entre aspas, estética da pessoa do que uma necessidade mesmo. Isso. Né? O cara acha a não ser feio que seja um caso e tal. extremo, de um vazamento de óleo, de uma coisa certo, bem séria aí entendi. que não tem solução. Entendi. Mas aí tem que levar num profissional por causa dos componentes eletrônicos. Eu tenho impressão que, aí é uma impressão mesmo assim, da questão de, por exemplo, um carro com barro dentro, ali no motor e tal, eu acredito que ele deva oxidar mais algumas peças, porque peça oxida tal qual o ferro, né? Então eu acredito que a sujeira ela vai acumulando ali em lugares que ele vai oxidando mais ali. Tem gente que vai falar que vai proteger mais, sei lá. Vou te dar um exemplo aqui. O cliente comprou um Honda Zero agora e viajou para Bahia. Beleza. A estrada interditou. Verdade. Aí caiu a barreira lá. Certo. Aí ele teve que pegar um desvio dentro de uma fazenda. Aí é poeira o tempo todo. E muito barro, porque choveu. Então o motor dele, carro zero. Aí ele chegou na concessionária lá na Bahia e perguntou se podia lavar. O carro dele tá na garantia. Aí o consultor técnico falou com ele, olha, se lavar, perde a garantia. Olha só. Ó aí, ó. Entendeu? Então, boa. Essa questão tá vendo só? O carro dele continua sujo até hoje. Ele vai esperar um ano pra lavar. Ué. Claro. Ele falou, se lavar, perde a garantia. Caramba, isso foi muito revelador. Porque todo mundo acha que é a coisa mais normal do mundo lavar motor de carro. Não, antigamente Tá eu lavava, era com mangueira mesmo. E antigamente até era mais tranquilo, que os carros não tinham tanto esses. Isso, não tinha injeção eletrônica. A injeção saiu não é do saiu do ponto, né? Que saiu do ponto era. Mas tem a centralina também, que costuma dar pau, né? Toda centralina, todo componente eletrônico tem um suspiro. Ele vai ver lá um suspiro preto. É ali que o componente eletrônico respira, ele troca o ar interno pelo externo. Saquei. Então ali, se entrar uma gota d'água ali, ou entrar ali, ou ela foi mal posicionada, ou no conector dela tem um isolamento, ele começar a entrar água, vai enferrujar aquele fio, vai trazer um transtorno todo para ele, vai acender a luz. Sim. Aí ele leva no mecânico, o mecânico não conseguiu enxergar, ter essa visibilidade, vai começar a trocar peças desnecessárias. E às vezes é só um defeito, limpar um mau contato e entregar o carro para o cliente. Tá vendo? Então, e aí fica a questão de custos, né? O que é hoje, comparando, por exemplo, a parte mecânica, ela fica mais cara ou a parte eletrônica, a parte elétrica eletrônica, na hora que tiver que fazer uma troca? Hoje, devido à questão global, depois dessa pandemia, o valor agregado das peças aumentou muito. Tá. Por quê? A maioria das peças são componentes eletrônicos, são chamados microsensocondutores. Caramba. E no mundo, eu estava vendo uma reportagem outro dia, tem 10 fábricas no mundo. Dessas 10, umas 3 ou 4 pararam de fabricar. E sobrecarregou as outras. Aí então, por isso que matéria-prima para todo mundo. Isso, são fábricas assim. Quando você entra numa fábrica de um alto componente, você tem que entrar todo vedado. Você não pode ter contatos seus com os componentes eletrônicos. É tudo muito industrializado. São fábricas assim, altamente tecnológicas. Impressionante. E elas que fazem a maioria desses componentes para os carros. Por isso que numa certa época, aí, no meio da pandemia, nós tivemos
As montadoras tiveram muita dificuldade de pôr os carros para vender, de montar os carros. Às vezes o carro ficava pronto, mas faltava componente eletrônico. Olha isso. E isso encareceu assim demais, a questão da eletrônica. Então, um sensorzinho, dependendo do modelo do carro, chega a custar R$1.000. É mais caro que uma peça. Isso, um carro popular chega a R$200, R$300. Então, essa questão é caro. Impressionante, impressionante. E durabilidade? Dura mais ou menos do que a parte mecânica, o eletrônico? O cara pode, por exemplo, uma peça eletrônica, um componente eletrônico do carro dele, original, vai durar a vida inteira ou vai ter que fazer alguma substituição em algum momento? Por exemplo, hoje os alternadores e os arranques são feitos para durar a vida útil do carro. Tá. São feitos para durar a questão. Mas, por exemplo, você pega um carro que tem um uso muito severo urbano. Você pega um aplicativo. Um Uber, né? Um carro de aplicativo. Então, ele vai dar N partidas. Então, a bateria vai ficar mais cansada, vai ter um desgaste maior da bateria, vai ter um desgaste maior do arranque, do alternador. Cara, sabe uma coisa que me dá uma agonia do caramba? É aqueles carros que desliga quando você para. É o start-stop. Puta, que carro me dá muita agonia. Porque tem uns até que você nem percebe ele ligando de novo. Mas tem uns que o arranque custa ligar, cara. Você já viu esses carros? Não, então, isso que eu queria perguntar isso. Isso é bom, é ruim? Tá dando problema, não tá? Porque eu tive vontade de ter isso também. A questão é que eles vendem, isso é vendido quando você compra o carro, né? Isso. São carros de valor mais agregado. É os top de linha. O que acontece? O arranque ele tem um valor mais agregado, que ele é projetado para durar aquela mais. Capacidade de dar muitas partidas. Então é um arranque bem mais caro. Uhum. A bateria não é uma bateria comum. Né? É um modelo de bateria específico para aquele carro. Então o sistema eletrônico depende da bateria. Uma bateria dessa aí de um carro popular hoje, que tem start-stop, é em torno de R$1.200 a R$1.500. Você vai conseguir uma bateria mais barata aí na faixa de R$800. Que isso, uma bateria cara, o hoje dobro do preço. Comum de um carro é na até o faixa triplo. de R$400, R$300. Né? Triplo do preço. Então, quer dizer, você paga pela tecnologia. Por exemplo, eu também não gosto de start-stop. Não, cara, não gosto. Então é muita insegurança. Para no sinal, você pisa. Mas dizem os manuais dos fabricantes que economiza 10% de combustível. Só que aí você tem um gasto na bateria e no arranque. Porque a maioria dos arranques não costumam dar mais manutenção. Eles têm que substituir por um novo. Aí o arranque custa na faixa de R$2.000 a R$3.000 um arranque desse. Mas dura quanto tempo? Então, é feito para durar a vida toda do carro. Só que nem sempre, igual eu te falei, a pessoa que usa uso severo, o trânsito urbano severo, ele começa a pilotar um carro 6 da manhã e para 10 tem uns da carros da noite. Renault que saiu com esse start-stop. Eu falei, velho, esse carro não vai aguentar, Isso, não. saem uns populares com start-stop. Popular com start-stop, velho. Não... Porque você pega um carro mais... Premium. Premium, aí beleza, o cara não vai pôr o carro pra rodar na cidade. Serviço pra casa, e olha lá, né? Agora o cara rodando de Uber ali, parando no sinal, parando no trânsito, né? Belo Horizonte, uma cidade que foi feita para não andar. Aqui a cidade é feita para não andar. Uma sacanagem, né? Então o cara fica ali parando e eu arranco toda hora. Ah, meu filho, eu falo com você que não tem como não. Cara. Carro francês, eu não gosto de carro francês, não. Tive um que, pelo amor de Deus, eu... Ô, Rômio, tem alguma... A gente chama de mentiras que o povo conta, assim, que é a questão do... Coisa que os outros mecânicos falam pros clientes, que você fala assim, cara, poxa, isso aí a galera é muito sacana, o negócio tá aqui, sabe? Tem alguma mentira que a galera conta que você fala, pô, não pode fazer isso, sabe? Tem alguma coisa assim que você se lembra? Alguma coisa, pode ser alguma coisa que aconteceu, você falou, velho, pô, o cara... Mas eu tenho até uma história com isso, mas vê se você lembra de uma aí. Ó, a questão do Monza EFI. O Monza foi um sucesso de vendas, né? Quando chegava o cliente na minha oficina e falava, eu tenho um Monza. Todo orgulhoso. Todo orgulhoso. E às vezes o mecânico, ele dava manutenção na parte mecânica, e atrás do alternador tinha um fiozinho terra, muito fininho. E ele fazia a comutação do velocímetro do carro. E o carro, quando ele parava no sinal e debreava, o carro morria, porque ele perdia o sinal do pulso de velocidade. Então a central, ela não sabia se o carro estava andando ou estava parado. Olha isso. E às vezes, eu peguei muito cliente aqui em Venda Nova, sabe? O cara trocava sensor de velocidade, mexia na central, fazia tudo. E era o fizinho. Como eu já tinha pegado o macete, por isso que eu falo assim, a questão técnica
do profissional ele ler o manual técnico, entender do procedimento operacional, é muito importante. Aí eu ia lá e emendava o fiozinho, o carro parava de morrer, o cara falava, pô, mas o cara gastou X ali comigo, era só um fio. Eu falo, cara, era só um fio. Né? E cobrava lá o meu preço lá e tal. Porque naquela época eu não sabia precificar. Eu te falei, minha visão é uma visão de pátio. Não é uma visão empreendedora do. Era o carinho pela técnica ali, o amor pela técnica. Não, o cara ficava tão feliz. Você é gente de longe, falando, você resolveu do fulano, resolve o meu caso também. Então o Monza tinha essa particularidade aí. Mas há pouco tempo atrás aconteceu, algum tempo atrás, aconteceu uma coisa no carro que eu tinha também, que é um Fiesta. E no Fiesta ele tava morrendo, morria do nada. Morria e custava pegar, não pegava de jeito nenhum, batia, não fazia nada pegar. E eu fui em algumas mecânicas autoelétricas, fui umas 3, assim, e os caras, um falou que era injeção eletrônica, o outro falou que era não sei o quê, ninguém olhou direito. E eu fui num menino que mexia só com painel, porque eu tava com a impressão que era no painel. E ele falou assim, cara, isso é um problema que dá atrás do painel, o painel quebra ali, uma parte do painel que solta uma soldinha lá dentro, e ele simplesmente para o contato da ignição. Ele perde o contato da ignição. Então é um desgaste. Desgaste. Ele solta a solda, simplesmente ela solda da placa da. E foi até os meninos do velocímetro aqui que falou, velho, isso é só isso, cara. Aí soldou, acabou. Soldou, acabou. É porque não faz a leitura da chave. Não faz a leitura da chave. Aí ele corta a central, corta a bomba. Acabou. Aí ele não liga, velho. Então é um saco. Só que. Mas isso é que eu acho ruim, cara. O cara. O que eu fico. Desculpa o termo, o que eu fico puto é o cara chutar uma parada do nada, sabe? O cara vira e fala, isso aí não é comigo não, velho. Só pra ficar livre, o cara, pra mim, o cara tem que ser honesto. Falou, velho, tem que olhar, bicho. Tem isso aí, sabe? Não consigo te falar assim, sem olhar, sabe? Eu não consigo te falar. Tem que olhar. Você fala, o cara dá uma desculpa, isso é rebimboca. É rebimboca da parafuseta só pra te dispensar, tchau, tá ligado? Acho que já era, chama o reboque. Entendi. Sabe? Então eu acho covarde, assim, do cara. E isso, a gente vê mecânico fazendo isso pra caramba. Vê mecânico largando a bola, vamos dizer assim, sabe? Ô Romeu, quando foi que você montou a oficina? Eu montei a oficina, foi meados de 96. Olha só, é muita história, meu amigo. 96. Parabéns. E ela tá no mesmo endereço? Desde que montou? Ela mudou? E hoje é qual endereço? Porque a gente vai divulgar, né? Fala aí que eu tenho que anotar Severino aqui. Lara, 398. Rua? Severino Lara. Severino Lara. 398. 398. Bairro? Parque São Pedro. Parque São Pedro. Maravilha. Joia. Ô, homem, qual que é a importância? E aí a gente vai falar até um pouco com relação ao Admalto aí nessa brincadeira, a importância de ter peças originais em detrimento a peças do mercadão aí, sabe? A gente sabe que tem muita coisa paralela, a gente ficou sabendo até de uns tempos aí que tinha gente vendendo muita peça falsificada. A importância de ter peças originais, principalmente na sua área, e o que a Admalto consegue te entregar nesse sentido? A minha relação com a Admalto, eu falei, uma relação de vai para mais aí de que eu compro peça tanto mecânica quanto elétrica também, já vai para mais de 20 anos, cara. Uhum. Então assim, muito difícil eu falar assim, a dificuldade é quando a peça vinha errada. Mas a Admalto, ela trabalha eu só trabalho a maioria das vezes com peça de primeira linha. Então, assim, a Admalto sempre teve a peça de primeira linha para me fornecer. Sim. E foi muito raro os casos de retorno. E quando teve retorno, a gente conseguiu resolver. Porque, lembrando, cara, que isso foi quando meu irmão teve aqui dando uma entrevista pra gente, e ele enfatizou uma coisa. A gente perguntou pra ele o que era o mais, e a gente faz essa pergunta, né? Acho que para quase todos os mecânicos que vêm aqui, que é o mais importante. Porque, sinceramente, cara, ter uma peça de qualidade, eu acho obrigação da autopeça. Sabe? Eu acho obrigação. Claro, tem quem faça isso certo, tem quem faça errado.
Mas é uma obrigação do cara te entregar uma peça de qualidade, porque você está pagando por aquilo. Agora, o que ele nos disse era que, e muitos dos mecânicos que vieram aqui falaram, que ele tinha. As outras autopeças têm um problema de garantia. Que os caras dão muito trabalho para você devolver uma peça, tem muita dificuldade. Que a Edmalto conseguiu matar esse problema, que era justamente poder trocar. Deu problema, cara? Troca. Ela resolve na hora. Pois não é. tem estresse nem pro cliente. Agora, uma coisa. Porque uma vez eu tive um problema que foi o seguinte. Eu fiz o orçamento da Edmalto. Sim. Todas as peças de primeira linha. Esse senhor até um advogado. E ele cotou todas as peças de segunda linha. E ele é um cara muito franco. Ele chegou, Romeu, o que você tá arrumando comigo e tal? Eu falei, não, cara, eu cotei uma peça, que eu só gosto de trabalhar com cabo NGK. A Edmalto tem toda a linha de cabo NGK, para todos os veículos. Legal. E ele comprou um cabo, que eu não vou falar a marca. Xing Ling. É fabricado na China. Entendeu? Não é que o cabo seja ruim, entendeu? Mas eu gosto de trabalhar com NGK. Só que o NGK é o dobro do preço. Entendi. Entendeu? Então o cliente ele olha preço. E eu olho a questão final da qualidade do serviço entregado. Entendi. Então, e a Edmalto ela consegue me oferecer esse custo-benefício hoje muito bem. Entendeu? Porque ela trabalha hoje numa logística mercacional que ela diminuiu o custo dela e vende muito mais. Então eu consigo trabalhar com essa margem com o cliente. Ô, Romeu, e isso que você passou, para mim, para nós aqui, representa um ensinamento extremamente importante. E a gente aprende demais com vocês, com os mecânicos que estão aqui. O que acontece, então, com o cliente, como aconteceu com esse seu cliente, que ignorou isso que você está dizendo? Aí eu fui explicar para ele, aí ele entendeu. Ah, que bom, cara. Ele conseguiu entender. Agora, nem todo mundo entende. E aí, qual que é a consequência dessa pessoa que fala, entendi. Não, Romeu, ele ficou mais confiante do trabalho. Boa. Aí deixou eu comprar as peças aqui. Boa. Tá vendo? Devolveu as peças lá e eu comprei as peças aqui todas com a marca correta. Boa. Eu acho que isso aí é o papel do cara que é honesto, sabe? É isso aí, velho. Eu tava contando pra você que por que nós montamos a Plavon, né? Por causa da questão que o cara queria o meu trabalho como fotógrafo, mas eu falava com ele que, cara, só me contratar como fotógrafo não vai te fazer vender mais. Porque se você uma não... foto bonita por si só não vende. Por si só não vai vender. E eu era honesto. Fala, cara, sabe o que vai acontecer? Você vai passar o seu dinheiro do seu bolso pro meu e não vai resolver o seu problema. Você tem que, de alguma forma, ter uma máquina funcionando por baixo. Esse é o nosso papel aqui na Plavon. E a gente ensina isso aí para as pessoas, que é uma forma, né, claro, de... A gente tem isso como uma missão de vida, ajudar as pessoas a ganhar mais dinheiro usando a internet. E esse é o nosso papel junto com a Edmalto, junto com as pessoas que sentam aqui com a gente, né? Faz sentido? É isso aí. Ô Romeu, eu contei essa história aí do carro que acabou a bateria ali, mas já aconteceu uma vez comigo, de eu estar na estrada, isso é real também, a gente estava na estrada e simplesmente o carro parou de funcionar. A gente teve que parar na próxima cidade. Levei num eletricista lá de cidade e o que nós tivemos que fazer foi comprar uma nova bateria para o carro. A saída foi essa. Compramos uma bateria nova. O bom que não foi eu que paguei, foi o pessoal que estava no carro lá de carona comigo. Mas, e aí o carro funcionou, voltou. Só que a bateria que estava era uma bateria nova. Antes. Simplesmente ela parou de funcionar. E nós tivemos que comprar, e aí você comprar coisa na estrada, eu paguei 2, 3 vezes, nós pagamos lá, nós não, o pessoal pagou 2, 3 vezes o valor do que era, então foi um prejuízo alto pra caramba. Por que isso pode acontecer, assim, você imagina, assim, o que pode ter acontecido do carro simplesmente parar de funcionar, começar a falhar, e aí o cara trocar a bateria e voltar a funcionar? Pode acontecer isso. O carro para de funcionar. Pra mim, a bateria ela funcionava ali só no arranque e tal. Entendi. Eu também sempre pensei isso. Eu imaginava que uma vez que a bateria foi usada, por exemplo, para ligar o carro, beleza, o carro vai rodar até desligar ele. O carro desliga o motor se a bateria acabar?
enquanto ele estiver rodando, é isso? A pergunta é essa. Porque você acha que foi isso que aconteceu contigo? Ó, tipo assim... Porque o cara veio, trocou a bateria... E voltou a funcionar. Então, por exemplo, eu acho que o alternador podia não estar funcionando ali, gerando carga, né? Como é que funciona isso dentro do carro? Essa pergunta é boa mesmo. Como que funciona dentro do carro? O carro, ele gera quando você está rodando ali, ele cria a própria energia dele, é isso? Tipo uma usina ali? Uma usina hidrelétrica. Não, hidrelétrica teria que ter água. Não sem água, vai. Um fato interessante. Uma vez eu trabalhei numa autoelétrica e mexi muito com o caminhão. E o caminhão parado, desligado, a bateria simplesmente, ela explodiu. Que coisa boa. Explodiu. Então, assim, ali é um componente eletrônico, né, com várias placas, mergulhado numa água, e ali acontece uma reação química. Você falou da questão do alternador. O alternador, ele faz o seguinte, ele vai absorver energia mecânica do motor e vai carregar a bateria. Hoje, por exemplo, você tem vários alternadores de várias empresas, eles são alternadores pilotados. O que é um alternador pilotado? O alternador, ele rouba mais ou menos 2 CF de potência do motor, 2 cavalinhos. Às vezes, quando você vai ultrapassar os carros modernos, você vai ultrapassar, o alternador para de carregar para jogar toda a energia no motor. Olha só. E para você poder ter mais cavalaria para fazer a ultrapassagem. Isso depende do sistema, da programação que a central do veículo tem. Daquilo que a montadora oferece para o cliente. Às vezes o cliente nem sabe disso. E a bateria... Eu nunca imaginei. E hoje tem vários modelos de bateria. Eu faço isso só com ar-condicionado. Quando eu quero ultrapassar, eu desligo o ar. Você pega um carro premium, vamos supor, um Golf hoje 2020, um Golf 2020, um Golf desses modernos. A bateria dele é diferente de uma bateria comum. Ela tem componentes eletrônicos dentro dela, sensores, que vão alimentar todo o sistema eletrônico do carro. Aí você põe uma bateria comum, uma luz acende, uma luz do airbag acende. Porque aquela bateria não foi projetada para aquele sistema eletrônico. Olha só. Então, hoje tanto o alternador como a bateria, eles são vitais para a vida do carro. Então, pode ser que essa bateria sua, uma placa fechou curto com a outra, aí atrapalhou o alternador entendeu que estava carregado, ele não carregou naquele momento. E a bateria veio, vamos falar assim, veio a óbito, né? Ela veio... Morreu! Morreu, entendeu? Então, é essa questão que quando eu trabalhava numa multinacional, eu cuidava de uma frota, eu era parte elétrica, eu cuidava de uma frota de aviões particulares. E lá a bateria do avião, você abre a bateria do avião e você mede placa por placa. E você vê a reação química, tinha um laboratório lá, você mede a tensão de cada placa, de uma por uma, você vê a tensão que o manual do fabricante fala para ter, e você vai ter esse acompanhamento. É claro que no carro você não tem como ter isso, porque a maioria das baterias são lacradas hoje, né? A maioria tinha aquele negócio da água, de colocar, antigamente, tinha água. Hoje, então, ali você não tem essa questão dessa manutenção. Sim. Então pode ser que uma placa pode colar, atrapalha, porque o alternador ele fica o tempo todo carregando, descarregando a bateria, carregando, descarregando, porque se ele for carregar o tempo todo, a bateria ia explodir. Entendi. Então ele fica o tempo todo. Então quem faz isso são componentes eletrônicos dentro do alternador. Saquei. Aí a questão da bateria, hoje a bateria, hoje tem equipamentos que mede a tensão da bateria, vê se ela tá boa, se não tá, testes para ver. Então eu sempre faço isso na minha oficina. Eu falo, a bateria sua tá com 80% de vida útil. Isso. Tá com 70% de vida útil. Para o cliente saber. Porque a melhor coisa do cliente é pegar um carro, ir para a estrada com a família, para lanchar e quando volta... Bate lá e não liga. E falo com vocês que não quebrem o volante. Bem lembrado. Ufa, bem lembrado. Chama alguém, chama o seguro, faz o enxerto. Você vai piorar a situação. Pode piorar a situação. Caramba, você me falou uma coisa aí que eu fiquei agora impressionado. Veja só. Eu sei que eu tenho que fazer a troca de óleo. Eu sei que eu tenho que fazer a manutenção das pastilhas de freio. Mas eu não imaginei que existe um check-up, por exemplo, de bateria, de alternador. Isso é importante, então, importantíssimo. Cara. E o check-up da bateria, o equipamento que faz isso, ele te dá todos os parâmetros da bateria. E que é uma outra pergunta que eu teria, assim, que eu tenho, assim, na verdade, é o seguinte, porque hoje em dia você compra uma bateria lá, acabou a bateria. Aí eu ter que ir lá e pede lá, pede um desses caras que entrega a bateria, aí o cara te entrega. Você tem 1 ano de garantia.
Cara, parece impressionante. Dá 1 ano e 1 dia a bateria para de funcionar. É um trem impressionante. Hoje em dia até tá melhor, assim. Acho que os caras tava dando muito na cara. Como é que funciona isso? Por que a bateria tem um tempo? Como é que funciona o tempo de vida útil da bateria, assim? O que acontece? Como é que funciona uma bateria? O cara fala assim, não, vai durar 1 ano e 1 dia. Mas só o cliente pergunta muito isso. Pô, a bateria... Então, quer dizer, algumas de fabricantes de bateria colocam 1 ano e 8 meses. Aham. Então, aumentaram mais O prazo ali. esse prazozinho para justamente sair fora dessa questão. Mas a maioria, com 1 ano e meio, ela Dá pau. dá pau. Hoje a bateria, a vida útil de uma bateria, que vem de montadora, depende muito do uso da pessoa, mas é em torno assim, de no máximo 24 meses. Ela dura. É Aí, mesmo? quando uma bateria é de segunda linha, igual você falou, é 1 ano, coisa. Porque, 1 ano e 1 dia. porque muitas vezes assim, a pessoa ela liga muito acessório do carro e não funciona o carro. Então a bateria vai perdendo carga. Às vezes ligado. Às vezes o carro do cliente fica parado, eu falo assim, fica parado 1 semana, ele só vai funcionar No final de semana. Eu falo, durante a semana você liga o carro, esquenta os componentes. Às vezes o trajeto dele para o trabalho é 3, 4 quilômetros, é muito pouco. Então o desgaste da bateria vai ser maior. Então ela vai durar menos. Entendi. Ele não vai Olha, carregar. isso é interessante. no ponto. Eu pensava exatamente o contrário. Que o fato da bateria o carro não estar sendo usado, rádio desligado, farol desligado, tá desligado na ignição, não tá dando arranque nem nada, a bateria iria durar mais tempo. Não, ela vai durar menos tempo. Olha isso, Porque, cara. igual eu te falei, uma bateria é uma reação química, então ela precisa de estar em movimento. Caramba. A bateria parada, porque quando você para o carro, liga um alarme, vai ter um consumo ali muito pequeno. Sim. Muito pequeno da energia dela. Isso. Mas vai estar consumindo. Por causa do alarme que tem que... Do alarme, dos outros componentes lá, de uma luz que ele vai abrir um porta-mala. Interessantíssimo. E os carros cada dia. E essa relação de carro elétrico, cara? Como é que você acha aí? Lá na Europa, lá eles já estão proibindo já, você viu? Já. Carro elétrico. Não, já elétrico? Já. Foi proibido combustível. Na verdade, porque eles estão proibindo carregar os carros elétricos. Por causa de. Por causa do inverno. Por causa do inverno que tá chegando. Não, os caras lá não tem mais, porque na Europa ali tá tendo problema de energia por causa da Rússia, por causa da guerra, né? Então eles já estão proibindo abastecer os carros elétricos. Sim. Eles já estão falando que negócio de carro elétrico, cara, tá nascendo morto, tá ligado? Né? Já tem gente falando isso aí. Não sei. Que a probabilidade de morrer carro elétrico de novo. O Romulo vai no... O que você acha, Romulo? Eu vou dar a minha opinião. Isso, bate-papo, meu amigo. Aqui... Eu trabalho na periferia de Belo Horizonte. Sim. Né? Então, por um carro elétrico hoje, vamos pegar um carro chinês elétrico, eu, por exemplo, não tenho condições financeiras de ter um carro elétrico. Sim, Bom, agora vamos falar da realidade hoje, por exemplo. Outro dia apareceu um Prius, um carro de uma montadora, apareceu, e ele é tanto combustível híbrido, fóssil, né? como a bateria. Então, por exemplo, eu compro um carro desse zero, R$200 mil. A bateria que vai no compartimento, ela custa uns R$2 mil. E tem a bateria que vai no assoalho. Eles me falaram que caiu de 28 mil para 18 mil hoje. Eu fiz uma pesquisa esse final de semana, até pra gente atualizar esses números. Eu tava no churrasco na casa de um amigo e surgiu o papo de carro lá. Beleza? Qual carro comprar e tudo mais. Aí a gente deu uma gugada. Um Prius de 2017 sendo vendido por 89 mil. Beleza, olha o zero. Com essa redução de IPI e tudo mais. 139 mil. Prius zero. Aí a pergunta foi, e a bateria do carro, né? Que isso economiza combustível e mais. A gente deu um Google. 10.500 pra você trocar. A da Soalho. Então baixou bastante. Baixou bastante, já caiu para 10.500. E ela dura uns 5 anos. Né? Então, se você compra ele zero, daqui 5 anos... A garantia. Pode durar mais tempo. Mas a partir de 5 anos, você já tem que ter uma previsibilidade de troca. Aí a gente fez a conta ali, dá mais ou menos aí uns R$175 por mês. Você tem que economizar para quando for necessário trocar aquela bateria do assoalho ali, você ter condições de fazer.
é menos que um tanque, né, de combustível por mês, num carro grande, né? Então, é mais ou menos essa conta aí. Só para você ter uma noção. A gente fez essa conta esse final de semana. Aí eu te pergunto, Luiz, compensa comprar um carro híbrido? Essa é a pergunta. Se Na o cara economia tiver que você grana, tem... Ah, não, aí você mudou a figura, né? Para uma pessoa que tem muito dinheiro, ela compra um carro de 300, 400 mil, compra um carro daquele americano, que eu já vi aqui em BH. O Tesla? Você já viu o Tesla rodando aí? Já. Eu nunca vi ele ainda, não. Tem o pessoal que tem umas empresas no centro, fizeram um consórcio e trouxeram 10 aqui para BH. Ah, já tá vendendo aqui. Isso, legal. Aí você tem essa questão, mas são pessoas que têm um poder aquisitivo muito alto. Estou falando da realidade da periferia. Não, aí é meio complicado. Porque o que você economizou de combustível nesses 5 anos, você vai gastar na manutenção no final das contas. Na bateria. Então é isso que o consumidor emergente ele tem que avaliar. Sim. Entendeu? Tem projetos que eu fiquei sabendo de empresas no Brasil, como a Vale do Rio Doce, que estão criando uma bateria de minério. O cara que trabalha lá dentro já está desenvolvendo essa questão tecnológica. Então, para não ficar presa num só material. É no estanho ali, né? Isso. Então, essa questão do material aí, ela é bastante emergente. E outra coisa, se toda a produção do mundo voltasse para carro elétrico, não teria bateria suficiente para alimentar os carros elétricos. Inclusive, a gente viu lá o minério, cara, um minério muito louco que é usado para fazer as baterias. Tem um nome esquisito pra caramba, que eu nem lembro mais o nome. É muito louco, é bem raro. E aí a manutenção desses carros, agora eu falei novamente, os mecânicos vão ter que sair da oficina e fazer curso para esses carros. São cursos totalmente diferentes. Você já fez ou não? Não, nunca ainda fiz não, né? na parte 100% elétrico, não. Tá. Então são cursos assim totalmente diferentes da manutenção. Número de peças reduz também, né? Isso, não vai ter mais um motor a combustão. Então, assim... igual eu tô te falando, eu acompanho muito as notícias nesse sentido, assim, de tecnologia, e algumas pessoas já estão questionando isso, assim, já estão questionando a questão do carro elétrico. Tanto é que na Europa isso já meio que eles já querem matar a ideia mesmo por causa da questão energética. Que eles acham que se todos os carros fossem elétricos, por exemplo, eles não conseguiriam abastecer os carros. É tipo isso, sacou? Então já existe uma guerra nessa mas ideia. Aqui em Belo Horizonte eu já vejo muito, tá? Eu passo para socorrer um carro, pegar um carro de um vizinho, um condomínio, eu vejo muito carro ligado. E outro dia eu fui no centro da cidade buscar um carro a combustão e eu vi 5 carros elétricos ligados na tomadinha num prédio que tem ali no centro. Então... o cara já vai trabalhar, já deixa ligado. Eu fico pensando, porque assim, para deslocamento em centro de cidade é muito legal. Mas isso é um consumidor altamente... mas tudo é assim, mas tudo é assim, né, Romo? Então, começa desse jeito mesmo. Começa a galera mais rica, daqui a pouco vai chegando em nós. Né? Então, e daqui a pouco isso vai se popularizando de uma forma geral, não tem jeito, assim, isso não é inevitável, assim. Então, é bom se preparar e é bom saber se isso vai para frente. Viu, é uma questão, se o pessoal entrar na internet, vai ver muito kit. Tem um kit que vende kit elétrico pro carro. Isso, já vi Fusca, cara, Brasília, Fit 147. Conversão de Fusca, já vi Fusca. Os kits custam meu irmão tem uma moto elétrica. R$20 mil, 30 vezes. Então você tira o motor a combustão, põe um gerador ali. O que é o gargalo? É colocar 6 baterias de caminhão dentro do carro. É isso aí que é o gargalo. Saquei. Mas você vai ver muita gente na internet já comprando esses kits e colocando. E quanto que custa a bateria de caminhão? A bateria de caminhão aí, assim... cara. Precificação, não, a bateria não é tão cara assim. Não. Deve ser na faixa aí, eu tô muito bem. Mas eu queria que seja na faixa aí de R$800. Achava que era. mais barato do que nos carros top de linha. O problema é o peso, né? A bateria de caminhão é grande. Então, assim, como o carro não tem uma estrutura, aí. Mas assim, você vê muito projeto desse aí para adaptar. Eu já vi, agora você tá falando, eu vi mesmo um Fusca com um motorzinho elétrico tem ali. 147, mas sem graça, né? Vai perder vai perder o bom do Fusca, que é... O pessoal reclama disso, acredita? Se não andei no carro elétrico, não faz barulho. Não tem barulho. Só faz barulho do pneu no atrito do asfalto. É algo assim, o pessoal pede aquela... Homem, detalha pra nós um pouco da sua entrega do seu trabalho lá. Eu quero te contratar, o que eu preciso fazer? Contratar é você no endereço, né? Rua Severino Lara, 398. Boa. Né? Nós vamos fazer um orçamento para você, vamos te atender bem.
né? Vamos comprar as peças aqui da Edmoto, peças de primeira linha. É Eu isso, não tô né? ganhando nada não, viu, gente? Boa. E é real isso, né, e cara? assim, vou tentar fazer um trabalho o mais profissional possível, um orçamento mais transparente possível, dentro Boa. da realidade do seu carro e da minha realidade. E eu creio que vai ser uma parceria de sucesso. E se todo mundo tentar chegar ao mesmo tempo, qual que é a sua capacidade de atendimento hoje, Romeu? Hoje eu consigo atender na faixa aí de 120 a 150 carros mês, né? Eu trabalho, não existe mais um trabalho aos Uns 4 sábados. por dia, então. Uns 4 por dia. Segunda a sexta-feira, horário comercial, a gente vai trabalhando ali os carros. Legal. Eu mais 3 profissionais muito bacana lá. Legal, cara. Bom demais, cara. Porque, ó, eu vejo assim, primeiro que você é um cara que declarou pra nós aqui a coisa mais legal. Cara, a gente sabe, você é formado, você fez faculdade e tudo mais. Mas a coisa mais legal que você falou aqui e que me faz, de coração, de verdade, sentir vontade de levar o meu carro na sua oficina, sabe qual que é? Fala, Luigi. Eu amo carros. Acabou. Você falou isso aqui, camarada. Quando foi? Eu amo carros. Eu amo o negócio. Desde que eu ganhei lá meu jacarezinho do meu pai. Seu avô, do avô. Meu avô. Eu o jacaré. nunca mais larguei essa profissão. Então, quando a gente... Isso seu olho brilha quando você fala. Então, quando a gente sente isso, cara, você fala, caramba, eu confio nisso. Né? Porque as coisas que mais dá medo para dono de carro é ser enganado por mecânico. Eu posso até errar, Luiz, óbvio, eu posso né? até errar, porque eu sou um ser humano. Mas o meu intuito foi acertar. Isso. Eu não sei se a psicologia humana do cliente vai entender isso. Mas eu tentei acertar. Entende, cara. Eu nunca agi por uma questão negativista, igual o Fábio falou aqui. Tentar enganar o cara. Sabe por que entende? E isso é bem legal você estar falando isso daí. Porque a internet, ela democratizou isso. A gente consegue, ao ver, por exemplo, um vídeo na internet, ou uma postagem qualquer na internet, a gente consegue perceber que o cara tá te enganando. Você vê, cara, esse tá com um jeito de... Cara, de falso, né? Aqueles trem assim meio esquisito. Você sente. Então, quando você vê a autenticidade, quando você vê que a coisa é honesta, que a coisa é verdadeira, você sente. Então, essa sua entrevista que você deu aqui para nós, ela é extremamente importante para isso. Para que as pessoas vejam, caramba, esse Romeu realmente ele gosta de carro. Velho. Desses 28 anos, Luiz, eu já atendi o pai, tô atendendo o filho, e agora o filho. Já são tá vendo? Eu tenho cliente que já tá na terceira geração. Tá vendo? É isso, cara. Então, assim, porque a questão a gente coloca os negócios no meio do caminho, mas no final do dia é isso aqui, ó. É eu olhando pra ti, você olhando pra mim, no final do dia é tudo... Nós somos todos irmãos, cara. É relacionamento. É relacionamento, a gente tá tudo no mesmo planeta, no mesmo momento. E se a gente não gostar um do outro, cara, o que vai ser desse mundo? São pessoas. São pessoas. Aquilo que eu falei. Histórias, eu tava cara? contando Histórias de vida, né? Tava falando com você sobre a questão da fotografia. E essa parada da fotografia é um negócio que... Eu falo isso, cara, engraçado que eu sempre falei isso. Há 10 anos atrás, quando eu trabalhava muito com casamento, eu falava que isso é até uma dica aí pra quem vai se casar. A melhor coisa que a pessoa pode ter na fotografia, e você vai ver como é que isso funciona pra qualquer coisa, os noivos se cercarem de pessoas boas. Na hora de montar a não é pessoa boa pra ser bonzinho, não. É a pessoa que mantém a pessoa equilibrada, sabe, no lugar. Porque o casamento, ali a festa do casamento, como qualquer outra parte da nossa vida, ela é cheia de problema que pode acontecer. Então a pior coisa que ela pode ter na hora do casamento é uma pessoa estressada do lado dela, pra fuder mais o negócio, entendeu? Dá um problema e vai dar um probleminha ali ou outro. Se tiver uma pessoa desequilibrada junto, vai ser pior, cara. Porque aí o problema que pode ser pequeno vai aumentar. E na vida é assim. Você tem um problema, se você pega um cara que é desonesto, aquele problema ele potencializa, ele aumenta. Então, quanto
E a fotografia, ela é desse jeito. Quanto mais você... A fotografia ou qualquer prestação de serviço, quanto mais pessoas honestas você tem do seu lado, quanto mais pessoas que são verdadeiras, como essa mensagem que você deixa aqui pra gente, melhor é para as pessoas, tá ligado? Eu acho que não tem jeito. E o contrário, o oposto disso é o destruir aquilo que você quer, é o destruir o seu carro, é você destruir seu casamento, é você destruir sua festa, é você destruir a sua empresa. Cercar-se de pessoas do bem, que tem a cabeça boa, a cabeça no lugar, cara, é a chave para o sucesso de qualquer... É isso aí. Isso que você falou, Fábio, nessa manhã, ela abre uma chave na minha mente. Que bom. Você falou que a fotografia, independente da pessoa ser bonita ou feia, ela grava um momento na vida dela que nunca mais vai acontecer. Então hoje, nessa manhã, eu dou um valor à fotografia muito grande, cara. Coisa que até então, ao entrar nesse lugar, eu não tinha imaginado isso. Que legal. Entendeu? Então esse programa, ele vai conectar e vai virar a chave de muita gente nas questões que são tratadas aqui. Eu vou sair daqui na questão da fotografia, olhando para essas câmeras aqui diferente, cara. Elas vão gravar um momento que nunca mais vai existir na nunca minha mais. vida, cara. E eu tenho que dar valor para isso e quem tá por trás da lente. Ô, Rômio, cara, muito obrigado. Não tem nem como agradecer mais aí pela sua participação com a gente. Eu falei com você aquele dia que a gente encontrou que realmente eu sempre pensava em te convidar para vir cá, porque eu sempre pensava nessa questão da parte elétrica, eu sempre lembrava de você, por causa disso que eu falei, né? Convivência de muitos anos aí. E é uma coisa danada, porque assim, a gente vai conhecendo os mecânicos e vai confiando neles, né? Esse é o nosso 7º episódio do Alto Papo de Malta, aqui, que a gente ama fazer isso, porque nós somos colecionadores de histórias. A gente ama contar a história de um outro ser humano. A história de vida, o que fez ele chegar onde ele está hoje e para onde que ele está indo por causa daquela história. Isso faz o nosso coração bater mais forte, é por isso que a gente está aqui. E a cada episódio a gente vai conhecendo novas histórias que nos cativam mais. E assim, não é te enchendo a bola nem nada, mas a sua foi que mais me impactou. É porque eu tenho que consertar meu carro. E ele fica lá com aquela luzinha que não apaga, falando qual mecânico que eu vou. Eu acho que agora o Romeu tá ganhando. Você encontrou. Esse aí, o Romeu tá ganhando. Esse cara. Luiz é amigo do Silvio Santos. É isso aí. Cara, brigadão de verdade, viu? Obrigado, cara. Pessoal, valeu demais. Pessoal, mais uma vez pedir a todo mundo aí para já deixar aquele like. Se gostou dessa história, a história do Rômio, as nossas histórias aqui, muita risada, muita coisa boa. Se inscrever no canal e ativar as notificações para receber todo e qualquer vídeo que a gente colocar lá no canal, né não? É isso aí. Somos sócios. É isso aí. E até o nosso próximo Plavoncast. Valeu. Valeu, Romeu. Obrigado, meu querido.